É esse efeito que dá no seu paciente. Eu tenho pacientes que, quando trazem um sonho, aquele sonho é muito legal, abre diferentes vértices, né, que a gente pode trabalhar. A paciente me diz, ai, Débora, eu quero sonhar um sonho bacana como esse para trazer na próxima sessão. Porque, nossa, essa sessão foi demais. Os pacientes dizem isso, eu garanto para você. E esse vai ser o seu diferencial. Olá, seja muito bem-vinda ao Consultório no Divã, um programa para psicóloga que quer ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece ainda, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque eu sei que você quer prosperar na clínica com resultados para os seus pacientes e resultados financeiros para você cada vez melhores, né? Então, vamos prestar atenção na qualidade do atendimento que a gente entrega, justamente para que a gente possa ser reconhecida e precificar melhor. Inclusive, hoje eu vou te contar do meu diferencial e eu gostaria que você também olhasse para a interpretação dos sonhos dessa forma. O que é um diferencial na clínica? Né? Porque você pode me dizer, ué, Débora, diferencial, né? Diferencial lá do 1900, quando Freud lançou... Calma, gente, o que eu quero dizer? A técnica da interpretação dos sonhos, ela está à nossa disposição há muito tempo. Só que olhe no seu consultório, perceba nos consultórios das suas amigas, a prática de usar a técnica da interpretação dos sonhos acontece? Você estimula o seu paciente a trazer sonhos, dizendo que será muito bem-vindo e muito importante para o desenvolvimento do seu paciente, para que ele tenha mais insights, para que ele possa se conhecer? Acredito que não. Antes de mergulhar na técnica da interpretação dos sonhos e utilizar com todos os meus pacientes, eu fazia aquela interpretação quando vinha um sonho, quando o paciente trazia um sonho, mas eu não ficava ali mergulhada e utilizando de diferentes maneiras aquele conteúdo riquíssimo que aparecia. E quando eu comecei a prestar atenção que ali a gente tem um recurso incrível e pouquíssimo desenvolvido, tanto na graduação, na pós-graduação, quanto também quando você vai estudar, vai buscar formação na área, talvez você tenha uma aula, um módulo, quiçá, de interpretação dos sonhos, né? E por que é importante? Olha só, percebe. Eu não sei se acontece com você no seu consultório, tá? Mas, muitas vezes, o modo de narrativa do paciente é muito mais de catarse, né? O paciente está ali tentando aliviar a tensão interna e colocar para fora os pensamentos que estão ali atordoando, perturbando, né? Eu não, com isso, o que acontece? Os temas vão se centrar na descrição dos acontecimentos da semana, o que é claro que é importante, mas ainda a gente não está trabalhando no nível inconsciente. E se a gente não busca ferramentas que tragam ali o conflito para o meio da sessão, a gente vai seguir impedidos de o quê? De investigar, de lidar, de explorar o mundo interno do nosso paciente. E a consciência dessa nossa tarefa traz um crescimento incrível, porque você vai poder explorar os conteúdos dos sonhos e você vai ver o quanto o seu paciente vai ficar mais sensível a perceber os seus estados afetivos, a trazer insights, e ali você sim, você estará guiando o seu paciente justamente para um autoconhecimento genuíno, né? E eu te digo uma coisa, usar a associação livre,
que vem com o relato do sonho é o melhor meio para conhecer os pontos, os nós, os entraves do seu paciente e compreender o presente e, é claro, agir no passado. Né? É claro que eu reconheço, como eu falei antes, que os sonhos eles não ganham tanta luz, tanto espaço nas instituições de ensino, e esse fato nos distancia ainda mais do uso da técnica, né? Porque aí o domínio de quem utiliza a técnica da interpretação dos sonhos fica muito idealizado, muito romantizado, é aquele baita psicanalista de um outro país, lá da Argentina, da Itália, né? Um grandão de São Paulo, e você está ali tentando juntar, fazer uma sinapse, está difícil. Então, quando o domínio fica idealizado, com esses figurões, né? Só eles podem interpretar os sonhos, você vai entender que não é para você. E eu quero desfazer essa mística, né? Porque, em primeiro lugar, não se coloque numa função de ser tradutor dos sonhos, né? Ou seja, uma maneira equivocada de entender como é que vai ser a sua prática quando o paciente traz um sonho, né? Alguns colegas, eu vejo isso na mentoria, com as minhas mentoradas e também com as minhas alunas ao longo do tempo, que a pressão interna é assim, nossa, Débora, mas olha só, o paciente me trouxe um sonho, então eu tenho que oferecer um pensamento pronto, uma percepção, algo que seja valioso, né? Então, quem sabe eu vou dar de bandeja o pensamento para o paciente. Não, você não vai adiantar nada, que o paciente ainda não pensou, você não pode dar de bandeja os pensamentos ainda não pensados pelo seu paciente, e você, ainda bem, não vai decifrar nada. Essa mentalidade, ela só vai aumentar o seu medo de errar, né? Quando é hora de fazer uma interpretação, você trava. Então, o que eu quero te dizer? O sonhador, a sonhadora, é que vai falar do seu sonho e depois associar, através do seu relato, os símbolos, as partes do sonho que fazem significado, o que isso lembra, o que ela pode relacionar com a atualidade dela, com os restos diurnos, o que aconteceu na sua semana, no dia anterior. Quem vai trazer, através da associação livre, tudo que vem à mente é o seu paciente. Você tem que escutar e, como sempre, né, do melhor jeito socrático, você vai perguntar. Não interrompa, acolha, escute. Se tiver ali dificuldades na narrativa, faça perguntas para compreender melhor o que você está escutando, para validar. Né? Também, se você tem alguma dúvida sobre uma conversa, um personagem do sonho, um símbolo, pergunte o que significa na vida do sonhador, da sonhadora. Porque a nossa função é acompanhar o paciente enquanto ele elabora o sonho. Não significa que a gente vai dizer algo por ele, para ele. Né? Eu acredito que a maioria dos psis desiste de interpretar os sonhos porque precisa de bastante estudo. Não vou te enganar, sim. É preciso aprender a teoria. A gente tem que ter conhecimento dos símbolos oníricos. E eu sei que da própria técnica da interpretação, e eu sei que organizar tudo isso sozinha não é tarefa fácil, mas é muito possível e faz um diferencial na sua clínica. Sabe por quê? Eu vou te contar. Quando a gente começa a incentivar o paciente a trazer os sonhos, inclusive esse é um ponto do contrato, né? No momento que eu estou ali contratando, explicando qual é a minha forma de trabalhar, qual é a minha proposta terapêutica, o caderninho dos sonhos está ali, top list. Por quê? Porque eu explico para esse paciente, para essa paciente, os benefícios que ele vão ter ao poder trazer para a terapia um conteúdo riquíssimo. E que aí vale, olha só que legal, para aquele seu paciente que travou,
não traz mais conteúdos novos, está lá na repetição da repetição. Aquele paciente que esgotou. Um paciente que faz ali, né, uma provocaçãozinha para você. Ah, estou achando meio raso, quero ir mais fundo. Eu tenho aqui como a gente vai avançar na sua psicoterapia e realmente avança. Quando o paciente traz o sonho e a gente vai trabalhar com essa pessoa, o paciente se encanta. Se encanta porque a gente oportuniza que essa pessoa faça um mergulho dentro do seu próprio inconsciente, traga personagens, traga cenas que ficaram ali impregnadas de afeto. Então, ela vai ficar muito mais interessado em se autoconhecer. Você vai gerar curiosidade. Sabe quando a gente está maratonando uma série? É esse efeito que dá no seu paciente. Eu tenho pacientes que, quando trazem um sonho, aquele sonho é muito legal, abre diferentes vértices, né, que a gente pode trabalhar. A paciente me diz, ai, Débora, eu quero sonhar um sonho bacana como esse para trazer na próxima sessão. Porque, nossa, essa sessão foi demais. Os pacientes dizem isso, eu garanto para você. E esse vai ser o seu diferencial. E quando a gente tem o diferencial, qual é a nossa vantagem? Precificar melhor. Você vai entregar mais qualidade para o seu paciente. Ele vai entrar em contato consigo, com seus conteúdos internos através dos sonhos. Então, sim, é muito importante que você, ao compreender o seu diferencial, qual é o seu estilo clínico, você também possa qualificar o seu próprio pagamento, porque cá entre nós, somos autônomos. Quem é que vai reajustar o teu valor? Quem é que vai te propiciar um benefício? Você mesmo, colega, é você. Então, hoje mesmo eu conversava com uma mentorada sobre o posicionamento, né, e ela falando ali da dificuldade dela sustentar um preço de sessão que é o preço justo para ela, mas que ela escuta como caro. Então, aí ela dá referência. Olha, eu fui ver duas colegas que atendem perto da onde eu atendo, e a referência de preço delas é como a minha, 250, 300 reais. E eu não consigo dizer isso, eu acho que é muito caro, eu acho que ninguém vai pagar. E esse é o nosso problema enquanto categoria profissional. A gente estuda, se prepara, a gente, né, empresta a nossa mente, a gente precisa usar ali as nossas emoções. A gente vai para casa e a gente vai pensando no paciente, a gente vê uma série e lembra do paciente, a gente estuda e tem um insight. A nossa vida, ela fica imbricada com a clínica. E é importante que a gente também, de tempos em tempos, faça essa avaliação da carreira. Em que ponto da carreira eu estou? E como isso, sim, vai passar para o seu preço. Se você trabalha com sonhos, tem que aumentar o seu valor. Vou te dar aqui um exemplo, né? Para que você que ainda não trabalha com a interpretação dos sonhos, para que você aí perca o medo de trabalhar com o inconsciente, que você priorize ganhar esse conhecimento, né? Porque é a técnica que vai te conduzir para um trabalho mais profundo, que é o trabalho que realmente faz mudança psíquica. Eu vou te dar um exemplo, e vou pegar um exemplo de um sonho didático, tá? Para a gente compreender aqui o quanto a gente entrega para esse paciente, o quanto numa sessão que tem interpretação dos sonhos, tem valor, o paciente sai carregando aquele conhecimento, aquela informação sobre a sua mente. E isto é o que a pessoa deseja quando te procura. Ela quer conhecer a si mesma. E não dá para ficar na superfície, não, né? Vamos supor aí que uma paciente te conte o seguinte sonho. Entre vergonha, angústia, né? Ela te conta. Eu sonhei
que eu estava transando com um antigo namorado. Mas ele tinha, no momento ali, uma gravata idêntica à do meu chefe. E tu nem sabe, Débora, onde é que eu transava? Na cama, na minha cama conjugal. Uma situação que estava ali até o meu marido junto, né? O que isso significa, que esse sonho louco que eu tive? Freud nos diz que os mecanismos de elaboração do sonho mais importantes são basicamente três. O um é como a gente transforma pensamentos complexos em imagens visuais mais simples. O dois é deslocar o que importa para algo menos, né, importante. E o terceiro mecanismo é condensar diferentes situações e pessoas numa só imagem. Então, seguindo lá o nosso exemplo da paciente em questão, né? Na gravata que o ex-namorado tira, que é um detalhe irrelevante, é o que se revela aí deslocada a presença do chefe. E as três pessoas, o ex-namorado, o chefe e o marido, aparecem condensados na aparição de uma única figura, a do ex-namorado. E toda complexa situação a que se refere o sonho aparece ali num ato sexual. É justamente no sonho que a gente vai observar com mais nitidez o modelo desse funcionamento mental inconsciente, tá? Que vai ali disfarçar os pensamentos presentes na mente, no entanto, ainda impensáveis para essa sonhadora, né? Em primeiro lugar, o sonho transforma o texto desses pensamentos, né? Cuja hipótese central é de que eles estavam presentes de forma inconsciente durante a vigília, né? Numa imagem visual, no exemplo, né? Mesclam-se pensamentos relativos à vida conjugal e relativos ao chefe. Em segundo lugar, o sonho desloca o acento tônico, né, das emoções mais poderosas, o desejo erótico pelo chefe, para partes do sonho que aparecem aí como particularmente inofensivas, uma gravata, né, o que o Freud chama aí de deslocamento. Em terceiro lugar, o sonho condensa numa única imagem situações, complexos emocionais muito diferentes. O desejo de mudar, a mornidão, né, a clausura no casamento, a nostalgia de um encantamento, de um estar enamorada, o apelo sexual do chefe, os desafios que o chefe impõe, etc, né? Então, nunca é demais frisar. O verdadeiro sentido do sonho, ele é muito peculiar, porque só vai valer a partir da cabeça do sonhador, da sonhadora, tá? Mas a gente vai aqui imaginar o que esse sonho pode significar. Por exemplo, um desejo erótico encoberto em relação ao chefe, um desejo de trocar o marido pelo chefe e o ex-namorado, né? No que tange aí a relação sexual que talvez não seja aí tão satisfatória, tão caliente, né? Quer dizer, a sonhadora não tem a menor notícia de que carregava essa ideia. E é isso que é muito legal, a gente trabalhar com o paciente, porque a gente realmente abre vértices do pensamento. Aqueles pensamentos ainda não pensados, eles vão ganhar forma e verbalização. E isso é muito importante para o nosso paciente, tá? Então, justamente pelo fato que os sonhos vão aí nos mostrar de modo disfarçado, distorcido, né? Os desejos inconscientes para aquele que sonha. No entanto, aí, como a censura do sonho não é total, né? O sonhador, a sonhadora vai despertar com a nítida sensação de que o sonho quer lhe dizer algo. E aí o paciente corre para você, e você tem o seu diferencial. E você vai trabalhar esse sonho meio estranho. O que significa isso, Débora? E a pessoa que está ali angustiada, enredada, buscando sentidos, né? Buscando que texto tem aí no seu sonho, ela vai compreender que a questão que ela carrega é uma insatisfação na relação sexual. E que a gente tem que olhar para isso, que a gente tem que falar disso.
Essa língua obscura que a gente consegue decifrar, né, sem apelar aí para nenhum dicionário de símbolos, oráculos, intérpretes, né? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai aproximar esse sonhador, essa sonhadora do contato consigo mesmo. Bom, é por isso que para poder precificar melhor, você tem que apresentar realmente uma maneira de desenvolver o seu paciente que faça com que ele queira mais, com que ele também se sinta participante do processo terapêutico. Porque você não vai ficar idealizado no lugar de suposto saber, né? Ah, vou na minha terapeuta, eu tenho que contar tudo para a minha terapeuta, só graças a Deus hoje é meu dia de terapia. O paciente ele não vai estar nessa posição só regredida, entende? O paciente ele vai se tornar autor do próprio processo. E quando ele recebe informações tão preciosas sobre si mesmo, e ainda pode usar esse recurso de investigação, de percepção de si, para o resto da vida. O paciente ganhou uma ferramenta incrível. E ele vai pagar o seu preço, porque ele está recebendo de você. Então, entenda que para que você sustente o seu preço justo, você tem que estar muito consciente, muito segura do que você entrega. E aí, né, esse foi o meu diferencial, que surgiu, foi lapidado, desenvolvido, quando eu, depois que, ali com meus 20 anos de profissão, depois que, junto com o consultório, sempre segui, né, mas depois que eu saí da vida acadêmica, eu decidi, então, fazer uma reposição, um reposicionamento na clínica. E esse reposicionamento, ele não aumentou o meu preço em 10, 20 reais, ele duplicou o meu preço. Então, eu precisava me sentir muito mais abastecida para passar, desenvolver, né, e sustentar uma terapêutica que desse resultados para os meus pacientes. Porque não adianta, pessoal. Os pacientes, eles querem melhorar, é claro, eles querem entender os seus sintomas, eles querem sair da compulsão à repetição, sim, eles querem sentir menos angústia, querem aprender a ser mais leves, usufruir do prazer, serem menos sádicos ou masoquistas? Claro que sim. E o que a gente entrega? A gente entrega resultado. O que é resultado? Depende do seu paciente e depende dos objetivos terapêuticos que você traçou com essa pessoa lá no início, na avaliação inicial, lembra? Se você faz um bom prontuário, um bom mapa desse paciente, entendendo aí quais são as necessidades dele, que demanda é essa, como é que a gente vai poder abrir essa demanda, né, e conseguir justamente desenvolver esse paciente para que ele não fique mais à mercê dos seus sintomas, né, para que ele não fique regredido, para que ele não fique submetido. Então, é um processo, sim, de autonomia, de apropriação de si, de saber, por exemplo, que, como diria o Freud, né, não somos senhores na nossa própria casa, que a gente tem que abraçar o caos, a instabilidade e lidar com isso, e não ter medo de nos conhecer. Por isso, para que você assim, né, se anime para ter aí um belo diferencial e não ter medo de aumentar o seu preço. Porque eu sei, sim, que você quer ganhar mais. E eu sei que você tem crenças limitantes que ficam dizendo que você não vai ganhar mais, não. Como vai ganhar mais com a psicologia? Pois é, aí o que te falta, colega, é uma estratégia de posicionamento. É que você realmente trabalhe com você mesmo, com você mesma, o seu valor e a consciência do que você entrega. Então, o que eu vou te passar agora? Eu vou te passar um exercício que é um exercício básico, que quando o paciente
chega aqui no consultório, aí eu faço a contratação, esse exercício está ali, que é o quê? Convide o seu paciente a sonhar. E eu faço aí o pedido para que esse paciente, essa paciente, tenha um belo de um caderninho. Eu sei que a gente está em tempos digitais, e que está todo mundo ali no celular, só que ao escrever o seu sonho, isso vai gerar, inclusive, mais recordações do que você vivenciou, né? Então, você vai dizer para o seu paciente que ele faça uma autossugestão antes de dormir. Que ele repita, pense, né? Que ele vai sonhar, vai lembrar e vai relatar o sonho. Ao despertar, oriente o seu paciente que permaneça imóvel na cama, que faça um esforço para recordar uma imagem ou uma cena, mesmo que seja esmaecida, frágil e fragmentada. Diga para o seu paciente que ele vai ter que fazer aí um acordo consigo para não acordar no automático, atendendo todas as demandas de urgência, quer seja relacionadas à vida familiar, porque as crianças acordam, tem a escola, ou porque o seu cachorro está pedindo comida e você já tem que acordar e atender. Não se desvie de você. Faça o tempo para você. Diga aí, principalmente para sua paciente, que ela se atenda e depois vai dar conta das outras demandas da família ou do trabalho. Silenciar a mente. A gente tem que acordar com suavidade. A gente tem que acordar a nossa mente também. Então, é nesse período em que seu paciente, sua paciente, vai estar ali naquele limbo psíquico, ainda com as recordações do sonho, né, e sem estar com a mente invadida do futuro. Tudo, a lista aquela gigante, né, que a pessoa tem que dar conta. É nesse momento que você vai dizer para o seu paciente que, se ele não recorda do sonho, pode ser uma palavra, uma imagem. O seu paciente também pode desenhar o sonho, eu uso muito essa estratégia, né, principalmente quando a pessoa está voltando a recordar dos seus sonhos, porque o estresse da vida, ele faz também com que as pessoas, a ansiedade e o estresse, que as pessoas não retomem, né, os seus sonhos, acabam perdendo aí o contato com essa intimidade. Por quê? Então, aí você vai fazer essa indicação, né, e você vai esperar até que o paciente em questão traga um sonho. E agora, para finalizar, eu vou te relembrar por que o sonho é importante para o seu atendimento, ok? Primeiro, olha só o que você vai entregar para o seu paciente. Abrir pontos importantes, que seriam aí novos vértices, né, para o paciente pensar. Ajudar o paciente a ver diferentes partes de si, através aí do uso da tradução dos personagens do sonho, que é um ponto legal, essencial na psicanálise, que aqui no consultório dos sonhos eu utilizo muito. Então, dessa forma, o sonho, ele vai ser, sim, um teatro diretamente desenvolvido pelo seu paciente, a sua paciente sonhador, sonhadora. Nessa construção singular, você vê que vão ser realizados aspectos importantes para as necessidades, os medos, a autorrealização, as limitações, as informações que vão nos permitir montar um mapa da mente dessa pessoa e entender a sua arquitetura inconsciente. Você vai ter muito mais material para trabalhar. Quer ver um exemplo? Vou te mostrar um exemplo para que você entenda a sensação de um paciente, de uma paciente, quando traz um sonho e é trabalhado na sessão. E que é essa sensação que você vai gerar também, e é essa sensação que vai te dar segurança, porque o paciente vai te elogiar. E você vai pegar esse elogio e vai sustentar o seu preço. Olha só. Um paciente compartilha um sonho com a terapeuta, tá? No qual ele está ali no banco de trás de um carro em movimento que não tem motorista. O semáforo, a sinaleira à frente, fica vermelho e ele não consegue parar o carro.
O terapeuta, então, em questão, ajuda o estudante a decompor o conteúdo manifesto, né, nos seguintes símbolos: carro em movimento, banco de trás, luz vermelha e perda de freios. Então, através do processo de associação livre, o estudante ele compartilha o que vem à mente quando ele pensa em cada símbolo. O terapeuta em questão interpreta essas associações e oferece ali outros significados, que é o que eu te disse sobre a abertura à produção de outros vértices para fazer o pensamento realmente ser mais plural, né? Que mais? O estudante e o terapeuta decidem os dois juntos, tá? Isso é importante, como eu falei, trabalhamos em parceria com o nosso paciente. Então, eles decidem que o sonho representa o conflito inconsciente que ele está sentindo ao escolher uma carreira. É. E o que era já um ponto em ebulição. Vou realizar o meu desejo ou vou realizar o desejo pelos meus pais? E aí, o que acontece? O paciente diz: os meus pais me forçam, estão me forçando, inclusive me matricularam num cursinho específico para medicina bem caro, que eu faça medicina. E eu não quero mais. Eu descobri que eu quero ser escritor. E aí? A gente pode, né, entender aí que o terapeuta, ele tem um campo para entrar e ampliar a percepção desse paciente, sugerindo aí que o carro em fuga está num caminho para um futuro que ele não deseja. Até que ele entre no carro, assuma o assento do motorista, ele não vai poder parar o carro. E essa interpretação se encaixou perfeitamente para o estudante. E qual foi o efeito disso? O efeito é que ele decidiu e contou aos pais sobre as suas aspirações de carreira, podendo sustentar o seu desejo. E isso foi fundamental, porque esse era o conflito inconsciente que vinha atormentando o rapaz. Entende? Eu espero que esse exemplo tenha clarificado para você, colega, qual é aí o potencial riquíssimo que nós temos com a técnica da interpretação dos sonhos, que sim, vai encantar o seu paciente, vai trazer resultados terapêuticos, exatamente aqueles resultados que o seu paciente deseja e você mais ainda que ele alcance, tá bem? E é nesse momento que a gente tem que reconhecer: opa, olha só o meu valor, olha só o que eu estou recebendo em troca. Reconhecimento, né? O paciente com vontade de mais psicoterapia e você se apropriando disso, vai aprender que está na hora de aumentar o seu preço, certo? Espero que o nosso papo de hoje tenha te inspirado. Agradeço pela companhia. Grande abraço. Tchau, tchau.